lutas, tudo bem com vocês? Charles do Bronx é o dono da mesa, o campeão oficialmente sem coroa da categoria dos leves que caiu nas graças do mundo. Depois das últimas apresentações se tornou o alvo de milhões. Num só dia ele conseguiu irritar Conor McGregor e Islam Makhachev. Se anos atrás o Charles do Bronx era ignorado pelos rivais do topo da categoria dos leves e não era levado a sério, agora é ele quem escolhe seus rivais. Diante de Justin Gaethje no UFC 274, o do Bronx escreveu mais um capítulo de tirar o fôlego de sua história no esporte. Em uma luta eletrizante, onde caiu por 2 vezes e quase mandou metade da população brasileira fã de lutas para o hospital, o Charles sentou o americano na porrada e finalizou com o mata-leão logo no primeiro assalto. E uma das jogadas mais inteligentes dos grandes astros do esporte é você escolher o seu destino, ou ao menos tentar influenciá-lo. Imediatamente depois da vitória no último sábado, o Charles do Bronx desafiou Conor McGregor. Ele relatou que o careca teria lhe prometido escolher quem ele quisesse como seu próximo rival, e foi por isso que ele perguntou para o Conor se ele vai encarar ou se ele vai correr. O irlandês respondeu educadamente que aceitaria enfrentá-lo, que não teria problema com isso, mas que ele não sabia se queria voltar a cortar peso para a categoria dos leves, porque hoje em dia ele está do tamanho de refrigerador na categoria dos meio médios até 77 quilos, e tudo isso num tom muito respeitoso. Sua pergunta foi se ele ia correr. Você acha que pela resposta que ele deu, ele já deu um sinal ali de que Eu acho que na realidade, quando a gente vem na sequência de derrota, a gente tem que pensar muito contra quem é o nosso próximo oponente, né? E eu acho que de um tempinho pra cá, acho que ele já pensou bastante que eu sou um problema na divisão, que eu sou um problema para lutar contra ele. E eu acho que a resposta já foi dada, né? Ele correu, tá em choque do que vem acontecer. Só que depois disso o tom mudou da água para o vinho. Depois de ver Charles do Bronx publicando uma mensagem no Twitter, o respeito do irlandês foi para o espaço. Só para constar, eu gosto de quebrar recordes e quero quebrar outro. Eu quero lutar 2 vezes na mesma noite. Eu posso nocautear o Conor e finalizar o Nate. O que você acha, Dana White? E a resposta do Conor foi num tom bem diferente da primeira. Calhe a boca, seu idiota. Volte pra favela e pague a sua parte. Mordeu a isca, pegou o ar, caiu na pilha. Chame do que quiser, mas o Charles do Bronx conseguiu fazer a rivalidade com o Conor McGregor esquentar. E o curioso é que tudo isso acontece pouquíssimos dias depois da sua vitória contra Justin Gaethje. O Charles do Bronx não para, ele está fazendo muito bem um trabalho de exposição e engajamento nas redes sociais, isso faz aumentar a sua popularidade, e aos 32 anos ele parece realmente decidido a quebrar recordes, enquanto muitos lutadores, campeões ou não, somem quando lutam. Depois que lutam, o Charles do Bronx continua trabalhando ainda fora do cage, fez seu trabalho bem feito no sábado e agora está trabalhando fora do cage, que todo mundo sabe que faz parte do conceito todo do esporte hoje em dia. Para quem não viu, nessa segunda-feira o Charles bateu 3 milhões de seguidores no Instagram, e o trabalho não para mesmo. Menos de 48 horas depois da luta contra o Gaethje, o Charles já estava no Instituto de Performance do UFC batendo manopla. E tá mais do que certo, o Conor não precisa necessariamente de um parceiro para vender pay-per-view. Se jogar ali dentro do cage para enfrentar um Conor, ele vai vender muito, mas ajuda assim você ter um parceiro de dança mais popular. E quando o Charles provoca o irlandês e ele responde, ainda mais nesse tom mais pesado, é ponto para o Charles. Ele está conseguindo atrair o irlandês para sua armadilha, para o seu jogo. E quanto mais essa rivalidade se desenvolver, melhor pro do Bronx. Eu concordo com quem acha que o Conor talvez nunca mais lute como peso leve, mas o Charles já declarou que está aberto a lutar até em outra categoria. Na entrevista pro Gui Cruz no podcast Trocação Franca dessa semana, que está na descrição, o Charles disse que aceitaria enfrentar o Conor e o Nate Diaz na divisão até 77 quilos. O perigo dessa ideia de lutar na categoria de cima é esquecer que tem um cinturão esperando ele na categoria dos leves. O UFC não vai perder tempo, não vai ter paciência nenhuma, eu garanto, para fazer uma disputa de título entre Islam Makhachev contra Beneil Dariush ou até Michael Chandler, se o Charles inventar de mudar de peso agora. E inclusive o Islam Makhachev é outro que acusou o golpe, depois de ver a entrevista do Charles lá no podcast Trocação Franca, falando que achava que o Makhachev não merecia ainda uma disputa de cinturão, que ele teria que enfrentar o Dariush para ir ver se seria o caso. O Makhachev acabou cobrando o Charles pelo desafio feito ao Nate e ao Conor. É engraçado você desafiar o Nate, um cara que não luta há anos, e ao mesmo tempo dizer que eu tenho que merecer algo. É só dizer que tem medo de perder, que seu jiu-jitsu não vai funcionar na nossa luta e você sabe. Outros que falaram em enfrentar o Charles do Bronx foram Dustin Poirier e Michael Chandler, últimas 2 vítimas do brasileiro antes do UFC 274. E quando nomes como esses, e principalmente o do Conor, citam, desafiam ou simplesmente rebatem uma declaração, isso só torna o Charles do Bronx ainda maior. Assim como o Conor foi um dia, o Charles está na boca do povo, é o cara a ser batido e aprendeu que verbalizar o que quer pode dar muito certo. O UFC valoriza o poder do interesse público e, considerando que o Charles
Charles só quer voltar a lutar em dezembro. Se ele e o Conor continuarem trocando farpas, a chance dessa luta acontecer só vai aumentar, ainda mais pelo cinturão absoluto da categoria, o Makhachev que morda as costas. E até nisso o Charles cresceu, ele já está falando de lutar em categorias diferentes, contra rivais diferentes, e tudo isso contribui para que ele tenha mais opções à mesa. Quanto maior o leque for de opções que você tiver na hora de negociar, maior a chance de você fazer um bom negócio. Mas, gente, sendo bem racional aqui, o mais provável é sim que o próximo adversário do Charles do Bronx seja o Islam Makhachev. Mas, de novo, repetindo, o brasileiro tem todo o direito de pedir o que quer, seja uma luta pelo cinturão, seja uma super luta do dinheiro ou os dois juntos, que é o caso do Conor McGregor. E quanto mais ele conseguir irritar, mexer com o ego do irlandês, maior a chance dessa luta acontecer. Mas e aí eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que deve ser o próximo adversário do Charles do Bronx dentro do octógono do UFC? E o que vocês estão achando dessa rivalidade recém-iniciada entre o irlandês e o brasileiro? Comenta aí.